Bom dia, no caso aqui hoje agora já é boa tarde, boa noite, né? A hora que esse vídeo chegar ao seu coração aí, ao seu entendimento, né? Que você possa aí estar aderindo aí, né? Alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. Quero falar um pouquinho aqui sobre o amor, né? Eu quero ler aqui no livro, na Bíblia, estou com a Bíblia, estou aqui no quarto, né? De estudo aqui, na minha casa. E falar do amor, para mim, assim, é um símbolo muito gostoso, muito bom, sabe? Porque eu fui alcançado com esse amor. A palavra diz, lá em 1 João, que antes mesmo, né, que eu conhecesse a Deus, antes mesmo, né, ele já me amava. Então, assim, e eu fui surpreendido com esse amor tremendo diante de Deus. Quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus maravilhoso, grandioso, né, para a sua vida, para a humanidade, para todos nós, o quanto Deus nos ama. A essência do amor na prática, a essência do amor no sacrifício de Cristo Jesus sobre nossas vidas, sobre todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção de pessoas. O amor de Deus é para todas as pessoas, todo ser humano. Enquanto houver fôlego de vida, né, essa pessoa pode descobrir esse amor e viver esse amor diante de Cristo Jesus. A palavra de Deus aqui em Deuteronômio 5 foi a ordenança de Deus. No capítulo 6, no versículo 4, ele diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No versículo 5 ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Né? Isso é uma ordenança de Deus ao povo de Israel, ao qual o povo, né, já naquela época já tinha um costume, um hábito de se apegarem a outros deuses, a se apegarem a outras coisas, e Deus está especificando, né, a alternativa, a solução para o povo, que era o único Deus, que é o soberano. Né? No Novo Testamento nós temos também a única versão, né, condições do ser humano, esse mesmo Deus. Né? Na pessoa de Jesus Cristo, em Atos 4:12, a Bíblia diz assim, que não houve salvação nem em outro lugar acima dos céus, abaixo da terra, né? Que importa que o ser humano seja salvo, que não ser ao nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui palavreando o versículo, tá? Talvez algumas colocaçãozinhas, né, para os teólogos e para as pessoas, né, que leem e conhecem a Bíblia, está talvez fora um pouquinho da posição, mas o sentido é esse mesmo, que não há outro, né, outro Deus, né, outro Jesus, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E esse mesmo Jesus, ele também expressa no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 e 38, né, esse Deus, né, nós amar esse a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as nossas, né, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né, de todo o nosso coração. Né? E Mateus ele escreve isso, né, na preocupação o quê? Ao povo, né, de Israel, aos israelitas. Né? Mateus ele escreve a carta de Mateus, né, o livro de Mateus, ele está preocupado aí de poder estar trazendo, né, o sentido ao povo de Israel, a palavra de Deus aos judeus. Né? Ele escreve aos judeus. Então, ele trazendo aos judeus, em Mateus, então, ele deixa só mesmo, da mesma forma que está em Deuteronômio, né? Ame o Senhor teu Deus, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque os judeus tinham essa cultura de leitura da Torá, então eles têm esse entendimento, né? Mas, mais para frente, Marcos, né, escrevendo aos romanos, ele traz também uma amplitude desse mesmo versículo, né, no capítulo 12, como amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Nós vejamos aqui, então, que já a expansão de Jesus Cristo sobre o amor, ele já adere 4 posições: o coração, né, a alma, o entendimento e a força. Né? Lucas também, no capítulo 12, né, do versículo 27, ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Por que eu quero chegar nesse ponto do amor específico, né,
Porque esse amor é algo que nos envolve de tal forma que ele não dá espaço para o intelectualismo nosso de vivermos, né, da forma que queremos, mas sim vivermos totalmente dedicado, né, ou centralizado o verdadeiro amor na essência de Deus. Embora nós vimos, né, embora nós assistimos muitas, né, hoje muitas posições da forma de amor, de amar que as pessoas têm, mas como se diz, o modelo exato de amor está em Jesus, está em Deus, né? É nele que nós olhamos a forma de amor. É lógico que nas pessoas nós vimos essas características, né? Nós temos até uma frase que o que define o verdadeiro cristão? Qual a característica do verdadeiro cristão? A característica do verdadeiro cristão não está na eloquência dele, não está na formação dele, não está no talento que ele desenvolve no seu ministério, na sua igreja, né, diante de alguma coisa. A característica do verdadeiro cristão ou do verdadeira pessoa que conhece a Deus está no amor. Você conhece uma pessoa que conhece a Deus na essência do amor. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu tenho um carinho muito grande por Deus e tenho qualquer outro resíduo em meu coração que me distancia do ser humano. Então, a essência do amor de Deus, ela me leva à proximidade a quem? Ao ser humano, que é o segundo mandamento decorrente a esse mandamento de Jesus Cristo. Né? Esse mandamento no Antigo Testamento, ele é dado pelo dedo de Deus, né? Não é pelo dedo de Moisés, não é pela lei de Moisés, mas sim pelo dedo de Deus, né? Deus está ordenando o povo de Israel. Como Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele diz que toda autoridade é me dada no céu e na terra, ele tem o poder, né? Deus deu esse poder a ele, de poder dar um sentido nesse novo mandamento, no Novo Testamento, no novo mandamento que nós conhecemos de Novo Testamento, o novo mandamento. Então Jesus tem essa legalidade da parte de Deus, sendo ele Deus. 100% Deus, sendo 100% homem, na época vivente de 33 anos na Terra, como foi decorrido pela história. Então assim, e esse amor, o coração, né, quando Deus fala, eu quero falar dos 4 sentidos aqui rapidinho. O coração é o que? É o órgão onde bombeia o sangue, né? O sentido do figurado do coração é a sede do intelecto, né? Eu estou buscando aqui os sentidos, né, mas bem êxodo, bem expressivo na questão de cada sentido, né? Fica mais entendido, né? Não fica pela mensagem vaga. É dos sentimentos e da vontade. Isso é, Deus nos pede para amar, então, como que Deus nos pede para amar? No nosso sentido, né? Nosso intelectual, no nosso sentimento e na nossa vontade. E o coração está né, enraizado nisso. Então, essas coisas tem que estar caracterizado em Deus, né? Esse amor tem que estar em Deus. Com a nossa alma, né, é uma parte material, imortal do ser humano. Em Mateus 10, 28, nós vimos sobre isso. É uma sede da consciência própria, da razão e sentimentos e das emoções, onde está, né, enraizada na alma. Então, na alma também, ela tem um favor ao amor a Deus. Então, não tem como eu amar a Deus de coração e deixar na minha alma com algumas raízes de amargura, de sentimentos, né, de divisão. Então, por isso que João vai dizer que aquele que ama Deus, que não vê e fala que ama e que não ama o seu próximo, ele é mentiroso, ele não conhece a Deus. Porque essas enraizadas, esses 4 sentidos, alma, coração, sentimento e força, tem que estar voltado. Para não ficar muito longo. E o entendimento é a capacidade de compreender as coisas, né? Nós vimos isso em Provérbios 16, 22, em 1 João 5, 20, né? Sobre o entendimento também. E o intelectual dos pensamentos. Então, até meus pensamentos, por isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer, no que pensar? É pensar nas coisas do alto, né? Pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, nas coisas do alto. Então, os meus pensamentos também, ele tem que fazer parte desse amor. Eu não posso dizer com meus lábios, falar que eu amo a Deus, como a própria diz, né? Em Isaías 29, que um povo se dizia que adorava, que amava a Deus, mas o coração estava longe. Então, os lábios podem dizer alguma coisa
E a atitude pode fazer ao contrário. E a força, né? A força é a capacidade, né, da presença de Deus em fazer a obra dele, né? E nós podemos, como diz também lá em Romanos 12, né, nós prestarmos um culto, né, ao Senhor racional. Está relacionado que a nossa força está relacionado, né? Nós prestarmos um culto ao Senhor com nossas dedicações também, né? Portanto, irmãos, rogo-vos que a misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Então, ele vai nos dar esse sentido de usar nossa força e nós estendemos esse amor, né? Estarmos na prática desse amor com Deus. Por que eu estou trazendo esse esclarecimento sobre amor? Porque hoje nós, né, vamos ser impactados pelas pessoas, não pela forma que ela fala do amor, mas pela forma que ela vive do amor. Eu tenho falado para algumas pessoas, amigos, pastores, algumas pessoas de igreja, alguma coisa, que nós não vamos conquistar famílias, pessoas, levarem pessoas, né, ao entendimento de Cristo, somente pelo nosso intelectual, somente pelo nosso falar, pelas nossas eloquências ou pelos nossos fazeres, né, ou nossos talentos que às vezes Deus nos dá de poder desenvolver, né, diante do ministério, mas sim na prática do amor. Naquela questão de você abraçar a pessoa, naquela questão de você realmente pegar na mão das pessoas e poder caminhar com ela. Eu falei isso num vídeo passado, né? Sentir aquilo que Jesus falou, né? Aquilo que Jesus falou, algumas necessidades de algumas pessoas que ouvem. Na questão da compaixão. Jesus não só curou o cego, né? Jesus não só curou um leproso, ele sentiu compaixão por ele. Compaixão é algo mais forte. Isso foi a prática de Jesus sobre a vida do ser humano. Então isso há uma necessidade nós hoje que se dizemos, né, pessoas que conhecem a Deus, de todas, né, tribos, povos, né, etnias, que seja, né, religiões que falam que conhece a Deus, que está servindo a Deus, é necessário que nós temos uma praticidade nesse amor. Porque as pessoas vão ver, né, esse amor é na prática, não é só na falácia, não é só no nosso intelectual. Então há uma necessidade disso nesses tempos de hoje. Nós, em tudo que nós vamos nos englobalizar, eu estava conversando agora com uma pessoa no salão do cabeleireiro, e a gente falando sobre esse enraizamento, né, esse sentido do amor agora, que as pessoas vão ter que aprender isso de forma com mais severidade, com mais força, com mais, como se diz, buscar realmente o entendimento disso, porque vai haver muitos enganadores da agora em diante. Vai haver um enganador que vai tomar a parte da mente de muitas pessoas. A própria Bíblia diz que ele vai enganar até mesmo os escolhidos de Deus. E eles não vai escolher, ele não vai enganar com maldade, com carinha feia. Não, ele vai enganar com atitudes de amor. Então, nós vamos ter que saber diferenciar o que é o